O tema que trazemos agora é o fim da escala 6x1. Hoje, há a expectativa de uma reunião entre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, que assumiu o cargo nessa semana. E o assunto é justamente esse. Vamos falar sobre esse tema com o Matheus Teixeira, nosso analista. Tudo bom, Matheus? Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo ótimo. Vamos lá, né, Matheus? Câmara dos Deputados e governo tentando disputar a paternidade dessa pauta popular. Temos o governo enviando um projeto de lei em caráter de urgência, enquanto a Câmara dos Deputados insiste que esse assunto tem que ser debatido numa proposta de emenda constitucional. Exatamente, Carol. O grande desafio de José Guimarães à frente da Secretaria de Relações Institucionais é justamente esse, que é destravar a votação do projeto de lei do governo que quer reduzir a escala de 6x1 para 5x2 com limite de 40 horas semanais de trabalho. A Câmara dos Deputados prefere discutir a matéria via proposta de emenda à Constituição. Há duas PECs já em andamento na Câmara dos Deputados sobre isso, que foram apensadas uma à outra, e é isso que está tramitando atualmente no Legislativo. Uma PEC de Érica Hilton, que conseguiu vocalizar essa pauta e ser a grande cara dessa bandeira dentro do Congresso Nacional, e outra de Reginaldo Lopes, do PT, dois projetos, portanto, de esquerda, mas tratam-se de propostas de emenda à Constituição. Uma PEC, para ser aprovada, precisa do voto de 308 deputados, do voto de 2/3, maioria qualificada, como a gente chama. Já o projeto de lei depende de apenas maioria simples, 256 votos, portanto é mais fácil de ser aprovada, além de haver dentro do governo uma interpretação jurídica de que um projeto de lei seria suficiente para resolver essa questão. Proposta de emenda à Constituição é uma emenda à Constituição, como diz o próprio nome, e, portanto, tem um poder legal maior, pois estamos falando de Constituição. Já a questão do projeto de lei é infralegal, é a aprovação de uma nova lei, mas o governo entende que não precisa ser via PEC, projeto de lei seria o suficiente para instituir a nova regra trabalhista, mas tem essa questão política, um impasse muito grande. Hugo Motta prefere que seja aprovado via PEC, até para prestigiar os colegas que têm tocado essa matéria, mas ele resiste em atender a demanda do governo, só que a gente tem que ver o que tem por trás, qual é o pano de fundo. Hugo Motta terá uma aliança com o presidente Lula na Paraíba, quer aprovar e emplacar o seu pai como senador, ele tem que se reeleger para continuar como deputado e tentar a reeleição, que é o que ele pretende, e para isso ele também não pode desagradar totalmente o presidente Lula, ao mesmo tempo que não pode desagradar o Centrão, que é quem lhe dá base no Congresso Nacional, e prefere aprovação via PEC. Há uma divergência muito grande e esse é o desafio de José Guimarães, articulador político do governo. Conseguir encontrar uma alternativa, conseguir encontrar um meio termo entre o desejo do presidente Lula e o desejo do Congresso Nacional. Se a reunião vai ser hoje, a gente vai acompanhar, né? Não deve haver uma grande definição ainda hoje, mas um encaminhamento, ao menos, dessa negociação, até porque o governo tem pressa. O governo vê a escala 6x1 como a grande bala de prata do governo para a eleição deste ano, porque pretende usar esse tema para polarizar o país. O governo não quer que o país fique polarizado e não quer que a eleição seja polarizada em torno das chamadas pautas de costumes. O governo quer polarizar em relação à escala 6x1, em relação a benefícios do trabalhador. A ala bolsonarista do Congresso é contra a redução da escala de trabalho e essa é a ideia do governo. Em vez de focar na questão econômica e no possível impacto econômico da medida, focar na melhoria de vida do trabalhador. O cidadão pretende votar em quem é a favor da escala 5x2 e, portanto, de dar 2 dias de folga para a população brasileira, ou é a favor de quem dá apenas 1 dia de folga para a população. Esse é o mote, esse é o objetivo do governo. A estratégia eleitoral já está traçada e depende da aprovação da escala 5x2, por isso que o governo tem feito muita força e o presidente Lula aposta na experiência de José Guimarães, que é deputado de muitos mandatos, abriu mão da reeleição ou mesmo de uma disputa ao Senado no Ceará, onde ele não estava encontrando lugar no palanque do presidente Lula,
para aprovar essa matéria e negociar ali, uma vez que ele tem muita entrada com deputados também do Centrão. Não é um deputado que dialoga apenas com a esquerda, tem muitas relações em partidos de centro. Essa é a aposta do presidente Lula, Carol.